Bom dia, começando a nossa live do Devocional na Prática. E enquanto a gente vai estar aqui compartilhando essa live, né, curtindo aqui no início, eu vou colocar um louvor que eu gosto muito, que a letra tem tudo a ver com devocional, né? Queria que você prestasse atenção nessa letra e ao mesmo tempo que a gente estivesse aqui adorando ao Senhor nesse início, nesses 5 primeiros minutos dessa live, eu vou pedir para você prestar atenção nessa letra, adorar ao Senhor e também compartilhar essa live, tá bom? Bom dia aí para todo mundo. Vou aumentar aqui. Me diz se vocês estão ouvindo. Bom dia, Vanessa, Aline, Simone, Universo, eu voto. Keila, Kelly, eu quero dar-te só um pouco do meu tempo. Alessandra, deixa eu compartilhar aqui. Não quero dar-te as palavras como todas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos na minha boca. Que sejas meu universo. Tá dando pra ouvir? Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro. Que de manhã Deus possa sempre ser o nosso primeiro pensamento. Que sejas meu universo. É um louvor antigo. Cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Estou aqui compartilhando. Que sejas meu universo. Beijo pra Deus, isso aí. Dos meus sonhos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Compartilhando. Quero a minha vontade. Quero agradar-te. Cada sonho que há em mim. Quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Bom dia aí. Bom dia, William. Roberta. Que sejas meu universo. Que deixas cada um dos meus. Bom dia, Gisele. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que o nosso Deus possa ser sempre o nosso universo. Tudo na nossa vida. Gisele, bom dia. Estou aqui compartilhando quando a gente está ouvindo esse louvor. Que a luz em minha janela, que seja meu universo. Cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Comece essa manhã adorando, agradecendo a Deus por tudo que Ele é na sua vida. Aqui compartilhando. Amém, Gisele. Mariana. Brigadeiro gourmet da Fê. Seja o primeiro pensamento e a luz vem na janela. Aqui acenando. Ah, Senhor. Enche cada um dos nossos pensamentos.
Tua presença e o teu poder seja o alimento todos os dias da nossa vida. Amém. Que seja no universo. Deixa eu tirar aqui. Eu sempre coloco um louvor. Bom dia. Eu sempre coloco um louvor antes, né? Para dar início à live. Pra gente aqui compartilhar, né? Curtir a live. Eu sempre peço aqui quando eu começo qualquer live, seja no meu Instagram, no Instagram da Editora Central Gospel, né? Eu sempre peço para você clicar na setinha, aqui do lado direito, alguns falam setinha, alguns falam aviãozinho, para você compartilhar aí com no mínimo uns 10 amigos seus, né? Porque quando você compartilha a live, quando você curte a live, o Instagram, ele entende como um conteúdo relevante. E aí ele vai abrindo para mais pessoas. E eu tô muito feliz hoje porque eu tô voltando com a série de lives Devocional na Prática. Queria interagir bastante com vocês hoje, então eu vou perguntar aqui para vocês responderem. Quem aqui participou das outras lives que eu fiz? Eu sei que de março para cá, porque em março foi a nossa última live do Desafio Devocional na Prática, que eu fiz baseado no livro de Tiago, né? E foi lá em março. Nós já estamos aqui no meio de setembro, né? Então eu sei que de lá para cá muitas pessoas novas, né, passaram a me seguir. E eu queria saber, você que está aqui, você já participou de alguns desafios que eu fazia do Devocional na Prática? Coloca aqui eu participei, só para eu ter uma noção aqui, porque eu sei que tem muita gente nova. Então vou me apresentar. Tava com saudades, né? Eu também tava com saudades. Meu nome é Thalita Malafaia e eu lancei um livro, né? No final de junho. Aí tem aqui, ó, eu desde o primeiro, Denise, né? Ah, aqui, ó, Renata, essa é a primeira vez. Prazer, Renata, né? Eu sempre, desde o início do ano passado, né? Que a gente faz esse desafio do Devocional na Prática, baseado em livros da Bíblia. O último foi em março. Ó, eu participei, né? Amor em Detalhes, Pastor Edson e Lidiane, Elizabeth. Fico muito feliz, vocês estão sempre aqui me acompanhando, né? E como vocês já compartilharam, então agora a gente vai entrar na live efetivamente sobre o que eu quero falar, né? A primeira live, né? Voltando com o desafio, né? Voltando com a série de lives Devocional na Prática. Todas as outras, elas estão salvas aqui no meu Instagram. E essa eu vou fazer um pouco diferente, né? Eu vou fazer baseado no meu livro que eu lancei, Devocional na Prática, Respostas de Deus através da Bíblia. É um livro devocional que eu lancei no final de junho pela Editora Central Gospel. Só que antes de tudo, de eu começar a falar, como eu sempre iniciei todas as minhas lives anteriores, a gente vai começar orando, né? Orando, agradecendo a Deus pelo dia que se inicia, agradecendo a Deus pelo dom da vida, por estarmos aqui, né, vivos, com saúde. Pelo que você é grato hoje? Se eu te pedisse aqui para você listar, né, 21 opções do porquê você é grato a Deus hoje, você conseguiria colocar no seu caderno, escrever num caderno, botar lá uma lista com 21 itens pelo que você é grato? Essa é uma prática que a gente tem que ter para nunca esquecer que se nós estamos vivos aqui, se estamos respirando, é porque Deus permite. Então, é nossa obrigação agradecer a Ele, né? Porque, ó, como um sopro, e nós estamos aqui vivos. Então, agradeça a Deus pelo dom da vida, né? Por tudo que Ele é na sua vida, não só pelo que Ele faz. Agradecer a Deus todos os dias, todas as manhãs, né? Eu sempre começava aqui as outras séries de lives, né? Você já mandou um beijo pra Deus? Que minha mãe sempre fez isso, ela sempre me ensinou. Acorda, manda um beijo pra Deus. Deus, um beijo, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, eu te engrandeço. Muito obrigada pela saúde, pela vida, por eu poder estar aqui respirando, andando, né? Quantas pessoas estão no hospital precisando de um respirador para se manter vivos? Nós estamos aqui, ó, podendo respirar, adorar e engrandecer o nosso Deus. Então, depois que acabar essa live, se você puder, né, faça uma lista com 21 itens, pelo menos, do que, por que você é grato hoje. Comece esse exercício,
que nos teus piores momentos, nos teus momentos de aflição, nos desertos, nas lutas, você vai olhar para essa lista que você faz diariamente e você vai falar, não, eu não vou reclamar. Né? Nada na minha vida é por acaso, tudo tem um propósito, eu não vou reclamar. Eu tenho 21 itens e às vezes temos muito mais do que 21 itens. Isso é só um exercício para a gente ter a prática de agradecer, independente da situação que a gente estiver. Independente do momento que a gente estiver vivenciando. Amém? Então vamos começar orando, né? Já compartilhamos aqui essa live. Estamos compartilhando, curtindo, já louvamos, agradecendo a Deus, adorando a Deus, que Ele é o nosso universo. Não fazemos nada sem Ele, que Ele é tudo na nossa vida. E eu queria iniciar orando. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez com essa série de lives devocional na prática. Muito obrigada por essa oportunidade, Senhor. Podemos estar aqui em comunhão com pessoas que estão aqui também dizendo, Senhor, somos gratos a Ti. Obrigada pelo dom da vida, Senhor. Sabemos que se estamos vivos é porque o Senhor tem planos e propósitos na nossa vida. E somos gratos, Senhor, por tudo que vivenciamos. Seja bom ou seja ruim, Senhor, porque tudo coopera para o bem daqueles que Te amam e nós Te amamos, meu Pai. Então, obrigada, Senhor, pela saúde, pela família, pela casa, pelo trabalho, Senhor. Queremos Te agradecer por tudo que faz, por tudo que é na nossa vida, meu Pai. Não somos nada sem Ti, Senhor. Nesse momento, queremos Te agradecer. Conduz essa live. Espírito Santo, fala aos nossos corações, que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco, Senhor, através dessa live, dessa série de lives, Senhor, que é para engrandecer o Teu nome, que é para glorificar o Teu nome, Senhor. Assim nós pedimos e já Te agradecemos. Amém. Amém. Deixa eu aqui assinar o pessoal que está entrando. Então, bom dia mais uma vez, né? Quero agradecer aí a todo mundo que está entrando, que está participando dessa live com a gente. Eu sei que muitas pessoas, desde março, que foi a última live que a gente fez, né? A última série de lives foi em março, acabou dia 31 de março, né? Baseado no livro de Tiago. De lá para cá, muitas pessoas novas passaram a me seguir. Então aqui, para quem não me conhece, meu nome é Thalita Malafaia. E esse, se a gente fosse contar, né, seria o 6º desafio devocional na prática. Porque eu faço lives em séries, eu não faço lives todos os dias, né? Quem consegue fazer live todo dia, assim, eu bato palma, mas a minha intenção aqui não é fazer live todos os dias, mas é vir com séries e com desafios, trazendo sempre, sabe, questionamentos pra gente aqui, pra gente poder tornar o devocional um hábito na nossa vida. E hoje a gente iniciando, né, mais uma série de lives do Devocional na Prática, vai ser um pouco diferente. Todas as outras 5 que a gente fez, passadas, que estão todas salvas aqui no meu Instagram, a gente fez baseada em livros da Bíblia. Né? A última foi no livro de Tiago. E a gente vai começar essa série de lives agora, baseada no meu livro, que eu lancei agora, final de julho, Devocional na Prática. Respostas de Deus através da Bíblia. Então vai ter Bíblia também, vai ter passagem, vai ter texto para a gente poder conversar aqui. E eu vou fazer de forma diferente. Como eu vou basear essa série de lives? No meu livro, essas lives elas vão ficar salvas no meu canal do YouTube. Eu vou colocar aqui, óbvio, né, no meu Instagram, pedaços da live, vou compartilhar com vocês em formato de reels, formato de texto, as lives, mas a live inteira, depois que acabar, ela vai ficar salva sempre no meu YouTube, né, no meu canal do YouTube. E você indo na bio, lá na minha bio no Instagram, tem o link lá do meu canal. Se você quiser assistir depois, se você quiser compartilhar essa live com alguém depois, né, eu vou deixá-la salva no meu canal do YouTube. E nós também teremos convidadas, né, porque tem só mulher nessa série de lives. Já chamei homens, mas nessa agora só vai ter mulher. Teremos convidadas muito especiais, né? Na quinta-feira agora, na quinta que vem, vai ser a missionária Raquel Lima. Eu creio aqui que todos conhecem, né? Ou a maioria conhece a missionária Raquel Lima. A gente vai estar aqui também fazendo a nossa live baseada no meu livro. Vocês já vão entender como é que vai ser, porque eu já vou começar hoje, né? Hoje vai estar eu aqui, só eu e vocês, para eu explicar como é que vai ser essa série de lives. Então, as convidadas, quinta-feira que vem, vai ser a missionária
Raquel Lima, depois a minha amiga, né, a Juliana Pierre, vai ter também a minha cunhada e minha amiga Raquel Malafaia, e por último, a última convidada vai ser a pastora Daniele Cristina. Amém? Só gente top, só gente abençoada, que eu tenho certeza que vai acrescentar na minha vida e na sua vida. Também vamos ter sorteio. Vou fazer um sorteio, né, no final, quando acabar toda a série, vou fazer um sorteio top. Vou colocar os critérios, né, para que a pessoa que for sorteada tenha realmente participado, pelo menos, né, de uma ou mais lives aqui com a gente. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Nada na minha vida, né, como eu sempre falo, acontece por acaso, e na sua vida também não é diferente, né? Em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Estão de acordo com o seu propósito. Esse versículo não é para todo mundo. A gente entende esse versículo quando a gente realmente ama a Deus, porque lá fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, você entende os momentos de tribulação que você passa, você entende os desertos, como você entende a bonança, né? Como você entende os momentos, né, bons na sua vida. Porque tudo coopera. Se você está vivo hoje aqui, se você está viva hoje aqui, Deus tem planos, Deus tem propósitos que Ele quer cumprir na sua vida e através da sua vida. Tenha certeza, você está vivo, você não está fazendo só peso na terra, não. Né? Deus tem planos na sua vida, tem promessas que Ele quer cumprir, que Ele quer realizar na sua vida. E quando a gente entende isso, né, tem essa certeza, a gente entende Romanos 8:28, quando diz que tudo coopera, seja bom ou seja ruim, tudo coopera. E esse livro, ele nasceu dessa forma. Eu sei que aqui a maioria conhece o meu testemunho, porque eu já falei diversas vezes, eu, né, tenho lives gravadas que eu falo sobre isso, né, que eu precisei passar por uma situação para entender que o Espírito Santo, ele queria se relacionar intimamente comigo, a sós comigo, né? No sentido de que, sim, eu precisava orar, adorar, meditar na palavra todos os dias da minha vida. Ter o meu momento a sós com Ele, o meu momento de intimidade e exclusividade com Ele. E foi a partir desse momento que eu realmente falei, não, eu não vou mais dar nenhuma desculpa, porque eu dava muitas desculpas para não fazer o meu devocional, né? Porque a gente fala muito sobre devocional, e devocional nada mais é que o teu momento a sós com Deus. Para você afirmar na sua vida como Jó, né? Eu não conheço Deus só de ouvir falar, mas de com Ele andar. Assim que tem que ser a nossa vida. A gente precisa conhecer Deus por nós mesmos, né? Claro que sempre temos pessoas para nos ajudar, nos orientar, mas a gente precisa ter a nossa comunhão com Deus, o nosso momento individual com Deus, conhecer o nosso Deus, não só pelo que os outros falam, mas por nós mesmos, né? Por andar com Ele, falar com Ele, viver com Ele, né? E eu vivi uma experiência para que isso se tornasse uma verdade na minha vida. E o devocional, gente, eu sempre falo, quem me segue há mais tempo aqui, entende, nada mais é que o teu momento a sós com Deus, que você vai adorar, você vai orar e vai meditar na palavra. Mas meditar na palavra não é uma simples leitura, né? Você vai parar para analisar o que você está lendo, você vai parar para refletir no que você está lendo na palavra de Deus, né? Vai ponderar, e você precisa fazer isso para conhecer o Deus que você diz que serve. Porque não tem como a gente dizer que conhece a Deus se a gente não medita na palavra, né? A gente precisa meditar para conhecer, para então se tornar realmente um praticante da palavra, como está lá em Tiago 1:22. Eu só vou me tornar um praticante da palavra de Deus quando eu realmente conhecer a palavra, porque eu vou conhecer e aí sim eu vou obedecer, não é verdade? E o objetivo do meu livro, né, o Devocional na Prática, Respostas de Deus através da Bíblia, é justamente esse, te incentivar, te impulsionar com esse momento tão importante na vida do cristão, o devocional. Porque aqui no meu livro você vai orar e você vai meditar na palavra. A minha intenção com esse livro é justamente te ajudar com esse momento tão precioso e às vezes tão banalizado por nós.
porque muitas vezes queremos respostas imediatas, né? Então a gente procura todo mundo para Deus falar com a gente, vai em todos os canais, vamos dizer assim, para ouvir as respostas de Deus, para saber o que Deus quer pra gente, mas não vai na palavra, né? Que aqui é um manual do cristão. Tudo que você precisa saber, todas as respostas que você precisa sobre a sua vida, você encontra aqui. Na palavra de Deus, você vai encontrar palavras para vencer o desânimo, vencer o medo, para você ter coragem. Momentos que você vai precisar perdoar, sem querer perdoar, você vai encontrar como fazer isso aqui. Momentos de aflição que você estiver vivenciando, você vai encontrar aqui chaves específicas para vencer esse momento. Porque na palavra de Deus, quando a gente medita, o Espírito Santo ele revela segredo a nós. A gente precisa entender isso. Deus tem segredos na palavra que ele quer revelar para cada um aqui. Segredos específicos. Ele tem segredos aqui específicos para mim. Só para mim. Pelo que eu vivencio, pelo que eu vivo, pela minha vida. E aqui ele fala comigo. Segredos específicos para mim. E assim como é comigo, é com você. Tem segredos aqui que ele quer que a gente compartilhe. Mas tem segredos aqui chaves que ele quer falar só com você. Mas para que a gente entenda isso e viva isso, a gente precisa abrir e meditar na palavra, né? Essa é a minha intenção com esse livro aqui. Eu digo que é um guia, vamos dizer assim, para quem não tem a prática do devocional, porque você vai orar aqui, você vai meditar na palavra. É um guia para você começar, né, e se tornar constante, fazer o devocional um hábito na sua vida. E também, se você já faz, isso aqui é um guia para você continuar, permanecer. Que o meu desafio, a minha vida inteira, né, mesmo sendo filha de pastores, nascida e criada na igreja, tendo o exemplo dos meus pais, a vida dos meus pais como exemplo, né, o meu desafio sempre foi ser constante com essa prática, com o meu momento a sós com Deus. Meu desafio sempre foi esse, porque eu usava muitas desculpas. Eu dizia que eu não tinha tempo, eu dizia que eu não entendia o que estava escrito na palavra, então eu não conseguia, sabe, ser constante com esse momento. Eu dizia que 24 horas era pouco, né, que eu precisava ter mais tempo, né? Eu não priorizava Deus de verdade, e aí eu colocava desculpas. Por isso que eu falo aqui pra você que tudo que você fala para dizer que não consegue ter esse momento são desculpas, porque todas que você usa, eu já usei. Tenha certeza disso, né? E a minha vida não é diferente da sua. E eu sempre falo, Deus não tem filhos preferidos, né? Deus nos ama de forma igual, a diferença está na gente. A diferença está no que nós estamos fazendo para manter, cultivar, aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Porque às vezes a gente quer comparar a nossa vida espiritual com a vida de outras pessoas, fala, meu Deus, por que essa pessoa ouve e sente o Espírito Santo todos os dias e eu não? Por que essa pessoa que eu sei, né, que está passando por tribulação, por prova, por deserto, mas ela está aí, ó, ela não deixa de servir a Deus, ela não deixa de ter intimidade, de saber por que está vivenciando o momento que está. Né? Às vezes a gente quer comparar a nossa vida espiritual com a vida de outras pessoas, mas não sabe um terço do que essa pessoa faz para ela ter a vida espiritual que ela tem. Então, saber, a gente sabe o que precisa fazer. Todo mundo aqui sabe, né? Que precisa orar, que precisa meditar, que precisa ter um momento a sós com Deus para ter intimidade, que você não tem. Não tem como você dizer que tem intimidade com Deus se você não conhece Ele pelo manual que Ele deixou para nós. Isso aqui é o nosso manual, né? Todo mundo sabe que para ter intimidade com Deus precisa orar sem cessar, precisa meditar na palavra, precisa ir para a igreja, precisa fazer jejum, propósitos, né? Um conjunto de ações. Então, saber, eu sei que você sabe, porque eu sempre soube também. A diferença é tomar uma decisão e realmente fazer o que nós sabemos. Aí está a diferença, né? É tomar a decisão e agir, né? E essa série de lives que eu tô começando e esse livro aqui é justamente para te ajudar com esse momento, né? Porque aqui nesse livro, eu vou começar hoje lendo uma página dele, são orações. Orações que eu faço para Deus, que eu já fiz, que eu tenho certeza que você faz também. Orações que eu coloco aqui, orações de forma simples, porque Deus, Ele trabalha na simplicidade. Às vezes a gente quer dificultar as coisas, quer fazer coisas mirabolantes para dizer que está fazendo a vontade de Deus, quando Deus está falando assim, minha filha, abre a boca,
Eu quero conversar com você. A oração é uma conversa. Eu quero te ouvir. A forma que você fala com a sua amiga é a forma que você pode falar comigo, porque eu quero te ouvir. Oração é isso, né? É a conversa que você tem com Deus. Então aqui são orações simples. Você vai orar. Eu coloco aqui, medite em. O medite em são sempre passagens da Bíblia para você meditar. E o diferencial que eu falo desse livro devocional é que para toda oração eu coloco uma resposta de Deus a essas orações. E essas respostas estão baseadas nas passagens que eu indico. Eu não tirei essas respostas da minha cabeça, veio do nada, não. Essas respostas estão baseadas nas passagens, justamente para te mostrar que para qualquer oração que você fizer, qualquer uma, seja sobre o que for, o momento que for que você estiver vivenciando, tenha certeza, você encontra todas as respostas que precisa na palavra de Deus. Você encontra todas as respostas que precisa aqui. O que a gente precisa fazer é abrir o nosso manual. Igual quando você tem uma máquina de lavar que deu defeito, você vai aonde? Você vai no manual, até para saber o telefone da autorizada que vem consertar, você vai no manual para saber o telefone. Né? Quando você vai no manual, de repente é um defeito que você mesmo consegue. Aperte o defeito é F não sei o que, aperte D não sei o que. Né? Que já aconteceu isso comigo. Então, quando você quer descobrir como consertar uma máquina, né, o que fazer? Um exemplo, gente. Você vai no manual dela. Você quer saber o que fazer da sua vida, como agir ou reagir a situações, como viver a sua vida, vai no manual que o teu Pai Celestial deixou aqui, ó. A Bíblia foi, sim, escrita por homens, mas inspirada por Deus, como está lá em 1 Timóteo, né? Então tá aqui o nosso manual. E quando a gente entende que isso aqui é o nosso manual e que para tudo na nossa vida a gente encontra as respostas aqui, a gente não faz outra coisa a não ser realmente meditar, ter esse momento a sós para ter a intimidade com Deus. Porque o devocional é isso. É o teu momento exclusivo com Deus, o teu momento a sós com Deus para você realmente ter intimidade com o teu Pai Celestial. Quer saber quem você é? Quer saber quais são os planos e os propósitos que Deus tem para você? Vai na palavra. Porque não tem ninguém melhor do que o nosso Pai Celestial para dizer por que nascemos, para que nascemos, quais são os planos e as promessas que Ele tem para nós. Eu sempre falo, buscar o Senhor através da oração e da palavra gera autoconhecimento. Você quer realmente saber quem é, não ter mais crise de identidade, saber realmente de quem você é filha, vai no manual que Deus deixou para nós. Amém? E assim vai ser a nossa série de lives, baseado no meu livro, que tem uma oração, uma passagem para a gente meditar, ou passagens, que tem orações aqui que eu indico mais de uma passagem, e respostas de Deus a cada oração aqui feita. E essas respostas, quando a gente vai ler a passagem da Bíblia, meditar na passagem da Bíblia e ver a resposta, é a mesma coisa, só que eu coloco com as minhas palavras. É só isso. Para te mostrar que sim, você vai encontrar as respostas que precisa na palavra de Deus. Aqui com esse livro, né, eu dividi as orações por assuntos, para não ficar orações aleatórias. Então aqui você vai encontrar orações, eu coloco aqui, ó. A primeira parte, né, são orações de buscando um relacionamento individual com Deus. Orações sobre entregando todos os meus sonhos, desejos e planos ao dono de todas as coisas. Você vai ver orações aqui sobre aprendendo a não se entregar a sentimentos de ansiedade e aflição. E também orações sobre encontrar Deus através do amor refletido em cada detalhe da nossa vida. Você vai ver orações aqui falando sobre o amor de Deus na nossa vida, até nos momentos ruins, nos desertos, nas provas e nas lutas, né? E você vai encontrar aqui. Eu vi aqui, ó. 1 Timóteo não, é 2 Timóteo, tá? Que às vezes eu não consigo acompanhar os comentários, falar e olhar aqui o livro, mas eu vi aqui que a pessoa perguntou sobre
sobre o versículo que eu falei. Olha aqui, é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Então, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Gente, manual, né? Manual. Diz o que está errado, nos ensina a fazer o que é certo. E é inspirada por Deus. Foi o que eu falei aqui, né? Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Tenha certeza, a palavra de Deus não só te sustenta, mas te capacita para você realizar a vontade que Deus quer para a sua vida, tá? Tudo que eu falo aqui, eu falo baseado na palavra. Eu sempre peço, Senhor, não deixa eu falar nenhuma besteira, nada que não está escrito na sua palavra. Eu não sou pastora, eu não sou coach, eu não sou psicóloga. Em formação, eu sou formada em administração, né, com especialização em finanças. Então, tudo que eu falo aqui, eu falo, né, baseado na palavra. O Espírito Santo me direcionando, né? E esse livro é justamente isso. Você vai encontrar orações aqui sobre diversos temas e assuntos. Se você for em determinadas Bíblias, não são todas, mas algumas Bíblias, né? Deixa o livro e o versículo. O meu livro, né? Porque eu sei que nós temos aqui pessoas novas que me seguem há pouco tempo. É o Devocional na Prática, Respostas de Deus através da Bíblia. E eu vou ler aqui uma oração para você entender o que eu falo, como é que é esse livro, né? Que vai ser justamente a série de lives, vai ser baseada nesse livro aqui, tá? E você encontra o meu livro, né, no site da Editora Central Gospel, que é o www.centralgospelmax.com.br. E também com consultores, porque eu consegui ver alguns comentários aqui, eu vi que tem alguns consultores da Central Gospel, eles também têm o livro e você também encontra o livro com eles. E a passagem que eu li agora, porque eu vou ler outra também, tá lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Né? Eu tinha falado primeiro, mas falei errado. É 2 Timóteo, capítulo 3, né? Que fala que a Bíblia é inspirada por Deus, né? Escrita por homens, mas é inspirada por Deus, útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Você quer saber o que fazer, como viver, decisões que você precisa tomar, vai no manual, no nosso manual, manual cristão, manual de prática de fé, vai na palavra. Algumas Bíblias, como eu estava falando aqui, no final tem lá assuntos, né, para você, porque às vezes quando a gente está começando, iniciando na prática do devocional, a gente não sabe muito como começar a ler. Eu, Thalita, por conta do meu perfil, por conta do meu jeito, eu gosto de seguir um método, de seguir uma ordem. Eu não gosto de pegar a Bíblia e abrir e ler por ler qualquer passagem, porque eu gosto de aplicar as 3 chaves que eu sempre falei aqui nas outras lives que eu fazia, né? As 3 chaves que meus pais sempre me ensinaram quando eu for meditar na palavra. Não é ler a Bíblia por ler, igual a gente lê a Bíblia quando tá lá, né? Quando a gente lê a Bíblia em conjunto na igreja. Isso não é meditar, isso é uma simples leitura. Agora, quando você quer meditar na palavra, eu gosto de seguir uma ordem. Eu gosto de fazer o que os meus pais sempre me ensinaram, né? Aplicar essas 3 chaves. Observar, interpretar e aplicar. É a observação, interpretação e aplicação. Observação é a leitura que você faz, normal, né? Que você passa o olho e lê. Interpretar. A interpretar é a parte da meditação. Porque para você buscar a interpretação do que você está lendo, você vai precisar pesquisar, você vai precisar analisar, você vai precisar parar para ponderar, para refletir. Essa é a parte da interpretação. E a aplicação, depois que você observa, que você interpreta, o Espírito Santo sempre tem, sabe, aplicações, sempre tem lições para você aplicar na sua vida através da palavra. Você tem que sempre, quando você for ter esse momento devocional, você orar ao Senhor, Senhor,
Abre a minha mente espiritual, tira o véu dos meus olhos, abre os meus olhos espirituais para que eu possa entender o que está escrito na palavra de Deus, para que eu possa entender, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo através da tua palavra. Porque eu falei aqui, como eu li em 2 Timóteo, a palavra instrui, a palavra mostra, a palavra corrige, a palavra alerta, a palavra liberta. Mas a gente precisa meditar nela, a gente precisa ter esse hábito, precisa ter essa prática. É fácil? Não é fácil, porque tem um mundo espiritual, então existe o diabo. O diabo ele vai usar pequenas coisas para você não ter esse momento a sós com Deus, porque ele sabe que quando você tiver intimidade, manter, cultivar esse relacionamento, você vai passar a ter discernimento espiritual. Porque discernimento do espírito só vem através de relacionamento. Não tem como você dizer que tem discernimento do espírito, que sabe enxergar os sinais que Deus te mostra, que sabe não só enxergar, mas interpretar esses sinais, se você não tem discernimento do espírito. Não tem como. Então você precisa se relacionar para ter discernimento, para não mais acreditar nas mentiras que o diabo sussurra no seu ouvido, para você saber diferenciar as vozes que você ouve sim, porque o diabo ele engana, ele se passa por Deus para querer te enganar, para você ter discernimento das pessoas que estão à sua volta, se estão sendo usadas ou não por Deus, porque o diabo ele precisa de um corpo para atuar, não é verdade? Assim como o Espírito Santo é uma pessoa, precisa do corpo para poder atuar, para poder se relacionar com você. O diabo é a mesma coisa. Então ele vai usar sim pessoas para te paralisar na sua trajetória de vida, né? E para você ter esse discernimento espiritual, para você ter esse entendimento, você precisa cultivar, aprofundar cada vez mais o teu relacionamento íntimo com Deus. O devocional, a minha mãe ela fala isso. O devocional ele vai te trazer. Quando eu lancei esse livro, eu anotei aqui para não esquecer de falar nada. Quando eu lancei esse livro, a gente fez um desafio, né? E algumas pessoas participaram. A pessoa comprava o livro e o desafio, algumas pessoas participaram e teve 2 reuniões que teve a minha mãe. E a minha mãe ela falou: o devocional vai te permitir ter o método dos 4-6. Ela falou, não sou coach, mas agora eu inventei um método. Ela fala que esse método é dela. Não é meu, tá, gente? Mas é verdade. O devocional vai te permitir ter conexão com Deus. O que são esses 4-6? Conexão, comunicação, conhecimento e consolidação. A consolidação é quando você consegue se manter constante com esse momento e passa a ter discernimento do Espírito, né? Então, com devocional, que é o teu momento a sós com Deus, porque devocional no dicionário, né, é devoção a algo ou alguém. E devoção é o quê? É uma afeição demonstrada através de práticas. Então, devocional é o que você demonstra através de práticas, né, a Deus. É a sua devoção demonstrada por práticas a Deus, né? Então, nada mais é que o teu momento íntimo, o teu momento a sós e exclusivo com Deus. Exclusivo é só você e Deus, mas nada te interrompendo ou te distraindo. Não é você querendo fazer as coisas, querendo cuidar dos filhos, varrer a casa, passar a roupa e querer fazer o seu devocional. Claro que a Bíblia fala orar sem cessar e a gente precisa louvar, e nesses momentos a gente está orando, a gente está louvando, né? Enquanto está passando a roupa, está adorando, está louvando, e você sente sim a presença do Espírito Santo nesses momentos. Mas isso não é devocional, porque você está fazendo uma outra coisa junto. Devocional é exclusividade, é momento a sós com Deus. E nesse momento você adora, você ora e você medita na palavra, né? Então, devocional é exclusividade. E o devocional vai te permitir ter conexão com Deus. Você vai se conectar com teu Pai Celestial de forma íntima e individual. Quando a gente está na igreja, né, Deus usa o pastor, os louvores, não é verdade? A irmã de oração para falar com você, o culto em si, né? A gente presta culto a ele, mas ele também fala com você. No devocional, não. É só você em Deus. Você não tem uma terceira pessoa para estar com você. É só você e Deus. Isso vai te permitir conexão direta com Ele.
Comunicação. Devocional, você vai se comunicar com Deus. Você vai falar com Ele, porque você vai abrir a sua boca para adorar, para orar. Você vai declarar, sim, muitas vezes no teu devocional a palavra de Deus em voz alta, para a sua fé não esmorecer. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, sim, você faz o seu devocional, eu faço meu devocional muitas vezes, lendo um capítulo inteiro em voz alta, como eu fiz aqui muitas vezes, quem me segue há mais tempo. E que participou das séries antigas do desafio, eu lia um capítulo aqui em voz alta. É o que eu faço na minha casa, quando eu tô aqui na minha casa, quando eu estou no momento a sós com Deus. Eu leio a palavra de Deus em voz alta, assim, para eu me escutar, porque assim a minha fé é reavivada e fortificada. E depois aí eu medito, porque aí é que eu vou parar para refletir, para analisar, pesquisar, ponderar, tudo isso, né? Então, você vai se conectar com Deus, você vai se comunicar com Deus, você vai conhecer a Deus, né? Esse momento vai te permitir conhecer a Deus não só de ouvir falar, mas de com Ele andar. Você vai estar junto com Ele, tete a tete, né? Assim como o Jó falou, agora sim eu conheço não só de ouvir falar, mas de contigo andar. Então vai te permitir conhecimento. E o quarto, a consolidação. Você vai consolidar, né, o teu relacionamento com Deus. A partir do momento que você consolida o teu relacionamento com Deus, você não vive mais aquele relacionamento de altos e baixos. Quando tá tudo bem, você esquece que Deus existe. Quando tá mal, quando você tá na prova, quando você tá no deserto, quando você tá na luta, aí você lembra que Deus existe, aí você ora todo dia, você vai pra igreja todo dia, você faz o seu devocional todo dia. Deus, ele não quer esse relacionamento de altos e baixos. Ele quer que você se consolide com ele, justamente para quando você tiver esses momentos. Porque lá em João 16:33 diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Para justamente nos teus momentos de aflição, né, você está fortificada, forjada na palavra. E muitas vezes você vai entender por que está passando esses momentos. E mesmo sem entender, você vai aceitar. Porque você está consolidada no teu relacionamento com Deus. E você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você realmente vai entender esse versículo. Quando diz todas as coisas, no Romanos 8:28, é tudo, gente. É bom ou ruim. Tudo coopera. Tudo na sua vida coopera. As lutas, os desertos, as provas, as bonanças, tudo na sua vida coopera. Nada sai do controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Minha mãe, ela sempre fala isso também. Deus está no controle de todas as coisas, mas nós estamos no comando das nossas ações. Você vai saber como agir nesses momentos. Mas para isso, você precisa cultivar esse relacionamento íntimo com Deus, para realmente dizer, para ter intimidade, para ouvir a voz, sentir a presença, né? E parar de querer ficar comparando, porque eu fazia muito isso, né? Ficar querer comparando a sua vida espiritual com a vida de outras pessoas. Deus, você gosta mais dela porque você fala com ela. Eu falava, meu Senhor, minha mãe dizia que ela sentia a presença do Espírito Santo. Quantas vezes na casa, quando eu era jovem, que eu não era casada ainda, quantas vezes eu via minha mãe tomando banho e falando em línguas, sabe? Sentindo a presença do Espírito Santo tomando banho. Eu falava, meu Deus, eu quero isso. Eu quero isso, ok. Eu quero, mas o que eu estou fazendo para ter isso? Essa é a diferença na nossa vida. A gente precisa ter essa noção. A gente sabe o que precisa fazer, mas a gente tem que tomar uma decisão e agir. E essa série de lives aqui, que a gente está iniciando hoje, que vão durar no máximo até 1 hora, quando for só eu sozinha, quando eu convidar alguém, eu vou deixar a pessoa bem à vontade, né? Justamente para te incentivar com esse momento, baseando sempre no meu livro. Eu sempre falo sobre facilitadores. Você que quer começar, que quer que realmente se torne um hábito na sua vida, o devocional, nós precisamos de facilitadores, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo, então ele joga pesado com esse momento. Então ele tenta sempre nos paralisar para a gente não ter esse momento a sós com Deus. E ele vai colocando coisas pequenas, detalhes, para a gente começar a desanimar. Então eu falo, precisamos sim de facilitadores para esse momento. Quem me segue há pouco tempo, não sei se já ouviu falando, eu sempre falo da cesta devocional. É você colocar tudo que você precisa numa cesta, numa caixa de sapato, não sei. Mas agrupa tudo num lugar só. Para quando você tiver o teu momento, você só pega a cesta e vai para o teu lugar específico. Para você fazer o seu devocional, você precisa sim de um lugar específico.
determinar um lugar específico para ter esse momento, para trazer a atmosfera do Espírito Santo para esse lugar, para que você tenha melhor entendimento do que o Espírito Santo quer falar com você. E tenha certeza, você vai começar, não quer dizer que você vai meditar na palavra e de primeira você vai sentir o Espírito Santo te respondendo alguma coisa ou falando com você. Não. A gente precisa da constância. Então é permanecer. Hoje nós queremos respostas imediatas, né? Eu orei hoje sobre isso, já quero que Deus me responda. Ou li hoje alguma coisa na Bíblia, já quero entender, já quero interpretar da forma correta. Não. Passos de formiguinha. Então eu sempre falo da cesta. Você colocar, a minha cesta ela era pequena, tenha certeza. A sua cesta ela vai ficando recheada aos poucos, tá? Porque o principal que tem que ter na sua cesta, uma Bíblia, a sua Bíblia. Aí, hoje, né, eu tenho o meu livro. Eu coloco o meu livro devocional e um caderno. Aqui eu tenho 3 cadernos, né? Eu tenho um caderno de oração, um caderno que eu escrevo passagens que eu medito, um outro caderno. Então, assim, e caneta. Então, você precisa da Bíblia, da caneta e um caderno. Aos poucos, ela vai ficando mais recheada. Hoje a minha tá mais recheada. Eu tenho uma Bíblia de estudo. Eu tenho uma Bíblia na linguagem de hoje. É sempre bom você ter uma Bíblia na linguagem de hoje, com uma compreensão mais fácil, para te fazer entender. Eu sempre falo da Bíblia de estudo, Matthew Henry, né? Você ter uma Bíblia que explica versículo por versículo. Porque sim, tem coisas na palavra que é de difícil interpretação. Então, se você não tiver uma Bíblia na linguagem de hoje, pode ser que seja um pouco mais, né, difícil você entender algumas coisas na Bíblia. Então, eu sempre indico uma Bíblia na linguagem de hoje, a NVT, NTLH. A Bíblia de estudo que eu falo, que explica versículo por versículo. Ela é até mais grossa, porque ela não vai explicar o capítulo, ela vai vir explicando versículo por versículo. Essa Bíblia, ela diz qual é o tema principal de cada livro da Bíblia. Ela diz qual é o propósito de cada autor dos livros que estão na Bíblia. Ela é bem específica. Então, assim, não tem como você dizer, não entendi. Porque ela vem explicando tudo, né? É você aos poucos. Então, qual Bíblia que eu indico? A Bíblia de estudo Matthew Henry. Para você ter o teu momento a sós com Deus, o seu devocional, para você meditar na palavra, eu indico essa Bíblia. E você fazer a sua leitura inicial para entender, eu indico a Bíblia, a NVT, que é a nova versão transformadora, que é a Bíblia que eu uso muito. Cadê ela? Tá aqui, né? Tem a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Tem a NVI, a nova versão internacional, que são Bíblias com a compreensão mais fácil, né? E você tendo a sua cesta, né? Vou fazer minha cesta hoje. Isso aí, eu li uma outra pergunta aqui, que agora passou aqui, eu não consegui ver. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Agora não vou conseguir achar. Mas a cesta devocional, o principal é você ter a sua Bíblia, um caderno e uma caneta, porque você vai precisar anotar. Hoje, no início da live, eu já comecei perguntando: você tem motivos para ser grato a Deus? Então, coloca no teu caderno pelo menos 21 itens, motivos de que você é grato a Deus. Começa assim. Coloca. Você pode até achar difícil no início, mas depois você vai ver. Você tem mais motivos para agradecer a Deus do que para reclamar, né? Mesmo quando você estiver passando por momentos difíceis, você vai ter mais motivos para agradecer. Tenha certeza disso. Então, tenha sempre a Bíblia, um caderno, né? E eu falo, se você quiser também, o meu livro, que você vai orar e você vai meditar na palavra. Como eu falei lá no início que eu consegui ler agora aqui, essas lives eu vou deixar salva, todas elas, inclusive com as convidadas, que a partir de quinta-feira já vai estar aqui a missionária Raquel Lima. Todas elas eu vou deixar salvas no meu canal do YouTube. Aqui no Instagram eu vou colocar, assim, pedaços, né, das lives, do que eu falei, do que as minhas convidadas vão falar. Vou colocar aqui em formato de reels, vou colocar aqui em formato de texto. Vão ter algumas coisas. Mas a live inteira, salva, eu vou deixar no meu canal do YouTube, né? Se você quiser se inscrever e quiser lá ver, o link do canal do YouTube tá na minha bio, né? Lá no meu perfil tá um clique aqui, aí você vai ver lá o site para comprar o livro, você vai ver lá o link para ir no meu canal do YouTube, que vai estar a live salva, tá? Não serão todos os dias. As lives vão acontecer, boa pergunta, sempre terça e quinta, 7 horas da manhã. Só que não vão
eu não faço lives direto, eu faço por séries, então vai terminar dia 6 de outubro, aí eu dou uma parada e depois eu vou voltar, de repente volto, né, como era antigamente, baseando no livro, que a última foi baseada no livro de Tiago, e essas agora vão ser baseadas no meu livro. E eu queria aqui, para finalizar a live, né, eu queria ler uma página, né, uma oração que eu coloquei aqui a respeito de devocional também, né? Porque, como eu falei que eu dividi esse livro, esse devocional de oração por assuntos, e a primeira parte é buscando um relacionamento individual com Deus. Então, são orações a respeito disso, de como buscar um relacionamento com Deus. Qual a Bíblia na linguagem dos dias de hoje? Tem a NVT, que é a nova versão transformadora. Tem a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. E tem também a NVI, nova versão internacional. Tem várias, gente. Tem a mensagem também, entendeu? Eu indico muito também um aplicativo, YouVersion, que ela tem todas as versões. Tem devocionais. Se você precisa de um guia, se você precisa, sabe, também de um incentivo, além do meu livro, porque o meu livro não é o único que vai te incentivar e te ajudar com a prática devocional. Hoje nós temos diversos recursos para nos ajudar com essa prática. Temos aplicativos, sim, eu sempre indico o YouVersion, né, que tem a Bíblia nas diversas versões, tem devocionais, tem estudos, sabe? A gente precisa decidir e agir. Que a gente sabe o que precisa fazer, a gente precisa decidir e agir. Amém? E a primeira parte do meu livro eu falo sobre orações de buscar um relacionamento individual com Deus. Para vocês entenderem como é que ele é, né? E uma oração que eu coloco aqui, eu boto assim: querido Deus, ajude-me. Não deixe que nada nem ninguém me impeçam de dedicar ao Senhor um tempo exclusivo todos os dias. Repreenda todos os dardos inflamados do maligno e tire todo o desânimo, toda a preguiça. Eu quero intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei aqui, são orações simples. Então essa é uma oração que eu coloco aqui, né, nessa parte. E eu coloco aqui para a gente meditar em Mateus capítulo 6, versículo 6. Eu amo esse versículo. Mateus capítulo 6, versículo 6. Vamos abrir? Porque depois vai vir, depois da oração, eu coloco a passagem da Bíblia e logo em seguida eu coloco a resposta de Deus a essa oração. E eu falei que todas as respostas aqui, a todas as orações que eu coloquei aqui nesse livro, estão baseadas nas passagens que eu indico. E lá em Mateus capítulo 6, vou abrir aqui. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim. A minha Bíblia é a Bíblia Ilustrada Norte Mulher Forte, a versão NVT, que diz assim. Isso aí, uma oração objetiva e clara, porque às vezes a gente quer dificultar, quer colocar palavras difíceis, quando Deus ele quer trabalhar na simplicidade, ele quer só ouvir você, né? E eu indiquei para essa oração que eu acabei de ler, Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz assim: mas quando orarem, cada um, o que é cada um? É a pessoa individualmente, né? O indivíduo, a pessoa sozinha, cada um, vá para o seu quarto, ou seja, determinou um lugar específico, o quarto. Para você, o teu lugar específico do devocional pode ser o escritório, que era para os meus pais. Quando eu era adolescente, que eu morava com eles, eu vi eles. Quando eles estavam no escritório, trancava a porta, eu sabia. Estão fazendo devocional, estão tendo um momento a sós deles, sozinhos com Deus, né? Então, cada um, ou seja, você sozinho, individualmente, cada um, vá para o seu quarto, determinou um lugar específico. Feche a porta. O que significa fechar a porta? É privacidade, exclusividade com teu pai. Fechar a porta é isso. Você vai ter o teu momento a sós com Deus, sem mais nada, nem ninguém interrompendo ou distraindo você, né? Então, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então, você precisa orar ao seu pai em segredo, exclusivo, só você e ele, mas ninguém ouvindo, nem vendo, nem interrompendo.
então seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Tenha certeza. Sempre vai ter recompensa em todas as áreas da sua vida quando você dedica uma parte do seu dia exclusivamente para Deus, orando e meditando na palavra, adorando o nome do Senhor. Então, Mateus 6:6. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu Pai em segredo. Então, seu Pai que observa em segredo os recompensará. Você precisa ir para o secreto, né? Para se conectar com Deus, para se comunicar com Deus, para conhecer o nosso Deus e para consolidar o teu relacionamento com Ele. Então, você precisa, sim, ter a prática do devocional na sua vida todos os dias, para você amadurecer espiritualmente, né? Para você ter esse relacionamento e amadurecer espiritualmente. E aí a resposta que eu coloquei a essa oração, né, que eu peço para o Senhor nos ajudar, para não deixar que nada impeça a gente dedicar o nosso tempo a sós com Ele, né, repreender todos os dados do maligno, tirar todo o desânimo, toda a preguiça, né, para ter realmente intimidade. A resposta que eu coloco, né, baseado no que a gente acabou de ler aqui, ó, a oração, vou ver se vocês vão conseguir ver. A oração, a passagem, e aqui está a resposta que eu coloco a essa oração. E eu sempre deixo aqui, ó, um espaço para você anotar. De repente você quer anotar a passagem que eu indiquei, você quer colocar um pedido de oração, ou quer colocar como você está se sentindo, ou o que o Espírito Santo te revelou. Assim é o livro. E a resposta que eu coloquei aqui, o Espírito Santo nos respondendo, né? Me respondendo especificamente essa oração que eu fiz. Diz assim: eu quero continuar conversando com você sobre dedicar um tempo seu exclusivamente a mim todos os dias. Sei que você me adora e ora durante seu dia, enquanto está com seus afazeres. Mas, por que, quando tira um tempo para mim, você está sempre fazendo alguma outra coisa junto? Eu, o seu Deus, desejo que também se dedique exclusivamente a mim. Quero lhe mostrar os meus sinais, mas para isso, preciso que tenha um tempo só comigo. Receba essa resposta para você nessa manhã. Para que você possa, de uma vez por todas, entender a importância desse momento que você precisa ter com Deus. Desse momento que às vezes a gente banaliza demais, mas que é fundamental para que a gente possa amadurecer espiritualmente, para que a gente possa ter discernimento, para que a gente possa ter realmente intimidade com o nosso Deus. Conhecer o nosso Deus não só de ouvir falar, mas de com Ele andar. Aqui essa resposta eu só coloquei com as minhas palavras, com o Espírito Santo me sinalizando, baseado em Mateus 6:6, né? Que é fundamental. Você está em secreto com teu Pai e orar e meditar na palavra, que em secreto, em segredo, Ele vai te recompensar. Ele vai se revelar a você. Tenha certeza disso. Porque Deus, Ele não tem filhos preferidos, como eu já falei, né? Mas Deus tem filhos que se achegam mais a Ele. Então a diferença está em nós. E essa série de lives vai ser isso. Vai ser baseado em orações do meu livro. E eu aqui com a convidada, eu escolhi uma oração em cada tópico aqui, em cada assunto, em cada tema aqui. Então a gente vai, as convidadas aqui, né? A missionária Raquel Lima, na semana que vem. Eu escolhi uma oração para a gente poder conversar aqui, ela trazer, né, uma palavra para nós baseado na oração, né? E eu escolhi para cada uma, em cada tema que eu coloquei aqui, em cada assunto que eu tenho aqui, né? E vai ser assim a nossa série de lives. Nós vamos orar, vamos meditar na palavra, trazer uma palavra, né, para que você inicie seu dia. Iniciamos hoje. Na quinta-feira que vem, a missionária Raquel Lima. Na semana que vem vai estar minha amiga Juliana Pierre e a minha cunhada na outra quinta. Na outra quinta. E na outra semana, que já vai estar em outubro, né?
vai estar aqui também a pastora Daniela e Cristina e eu vou estar aqui fechando. Eu sempre inicio sozinha e fecho sozinha. Quando eu digo sozinha, eu digo sem estar com nenhuma convidada, né? Deus, eu e vocês, né? Sei que vocês entenderam. E todas as lives estarão salvas, né? Ficarão salvas no meu canal do YouTube. E o link para você acessar o meu canal tá aqui, né? Que eu tô no Instagram. Tá aqui na minha bio, né? Tem um link. Clique aqui, você vai ver na minha bio. É só clicar que você vai ver lá onde você pode comprar o livro. E também o meu canal no YouTube, onde a live vai estar salva. Amém? Vamos ter sorteio. Vamos ter descontos. Vou falar mais pra frente a respeito sobre isso, né? Mas vamos ter sorteios também. Eu vou organizar direitinho, vou colocar os critérios, porque eu sempre gosto de, mesmo sendo sorteio, a pessoa sorteada ser realmente uma pessoa que estava aqui participando com a gente da série de lives. Amém? Queria, de verdade, agradecer a participação de cada um de vocês, né? Que Deus continue abençoando aí a vida de cada um de vocês, que vocês possam ter um restante de dia aí abençoado. E não esquecer de você ter esse momento a sós com Deus, né? Para que você possa ter intimidade, conexão, comunicação, né? Eu lembro que, para fechar aqui, a minha mãe, quando a gente fez esse desafio, quando eu lancei o livro, ela falou a respeito de uma amiga dela, né? Em relação à comparação, da gente querer se comparar a nossa vida espiritual com a vida de outras pessoas. E a gente às vezes não sabe um terço do que a pessoa faz para ela ter a intimidade que ela tem com Deus, né? E ela falava que ela tem uma amiga que uma época foi para a África, né, fazer uma missão, né, um trabalho missionário na África. E ela foi numa tribo da África. E quando ela chegou nessa tribo, as pessoas, né, porque dependendo de tribos na África, eles têm muitos deuses, né? E ela foi nessa tribo para fazer missão, para evangelizar também, óbvio, né? A missão em relação a levar mantimentos, uma ação social, mas ela também sempre com a ação social ela faz, né, a evangelização. E ela foi nessa tribo e o Espírito Santo direcionou para ela, falou com ela, ela sentiu, né, que no momento ali que eles iam almoçar, né, o Espírito Santo falou com ela, essa comida está envenenada. Porque as pessoas dessa tribo não querem que você viva. Porque elas sabem o que você veio fazer aqui. Essa comida está envenenada. Só que vai ser através dessa comida envenenada que você vai ganhar toda essa tribo para Jesus. E ela sabia que a comida estava envenenada. O Espírito Santo direcionou ela a comer, porque ela não ia morrer. E ela comeu. Você tem noção de você ter esse discernimento do Espírito Santo falar com você, que você está num lugar que as pessoas querem que você morra, mas ao mesmo tempo vai ser o que elas estão usando para você morrer, vai ser usado para glorificar o nome de Deus. E a minha mãe conta que essa amiga, ela sabia que a comida estava envenenada. Ela comeu a comida, né? O Espírito Santo direcionando ela não morreu, pelo contrário, ela ganhou toda a tribo para Jesus. Aí eu falei, Senhor, o que essa pessoa não faz para ter esse nível de intimidade contigo? Né? Isso é muito forte, mas isso é real. E isso não é só exclusivo para essa irmã, é para todo mundo que é filho, né? Que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e que quer ter, sim, crescer espiritualmente. Isso não é exclusivo para determinadas pessoas, é exclusivo para quem busca o Senhor, para quem realmente quer conhecer, quer ter intimidade, né? Jesus não dá, só você que vai ter. Não, a diferença está em nós, no que nós estamos fazendo. E eu falei, Senhor, eu quero essa intimidade, mas eu sei que para eu ter essa intimidade, eu preciso ir para o quarto, fechar a porta, privacidade, ter um momento exclusivo, ficar ali, orar, meditar, buscar, obedecer, praticar, né? A gente quer só as benesses. Mas a gente não quer renunciar. E cristianismo é renúncia, né? A gente quer só o bom, mas não quer se sacrificar, não quer renunciar. E é preciso ter isso, para que você tenha uma vida de intimidade com Deus. Amém? Isso tem um preço, né? Mas você ser forjada e alicerçada na palavra, tenha certeza. Você vai entender Romanos 8:28, todas as coisas cooperam. Não vai deixar de ter problema. Mas é totalmente diferente quando você tem esse discernimento do Espírito,
né? Então vamos lá orar, porque eu falei que eu não vou ficar aqui mais de 1 hora, né? E então nossas lives serão baseadas no meu livro, Devocional na Prática, Respostas de Deus através da Bíblia. E na quinta-feira nós estaremos aqui, 7 horas da manhã, com a nossa convidada muito especial, a missionária Raquel Lima. E essa live, ela vai estar salva no meu canal no YouTube. É só você ir lá na minha bio, no link que tem lá. Amém? Então vamos orar para terminar. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade, Senhor. Estarmos aqui em comunhão contigo, Senhor, te buscando, te conhecendo, procurando, Senhor, se conectar contigo, comunicar, Senhor, te conhecer, consolidar o nosso relacionamento contigo. Nos ajuda, Senhor. Repreende todas as ações satânicas, Senhor, sobre esse momento que devemos ter. Repreende todos os dardos inflamáveis do maligno, Senhor, sobre a nossa vida, que nos impedem, Senhor, de ter esse momento contigo, privado, exclusivo, orando e meditando na tua palavra. Caiam por terra agora, Senhor, todas as setas malignas. Tira todo o desânimo, toda a preguiça, toda a falta de entendimento, meu Pai. Abre os nossos olhos espirituais, a nossa mente espiritual, Senhor, sobre o que o Senhor quer falar conosco quando estivermos nesse momento meditando na tua palavra, te orando e te buscando. Aumenta a nossa fé, fortifica, reaviva a nossa fé, nos forja, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que possamos realmente, Senhor, te conhecer, te obedecer e assim, Senhor, prosperar e ser bem-sucedido, como está lá em Josué capítulo 1, versículo 8, meu Pai. Que nós precisamos fazer a nossa parte, sim. Nós sabemos, Senhor, mas que além de saber, nós precisamos decidir, que estamos aqui decidindo, Senhor, em começar com esse momento, em continuar com esse momento. E nós cremos, Senhor, temos a certeza que todas as demais coisas vos serão acrescentadas na nossa vida, meu Pai. Como está lá em Mateus 6,33. Porque o Senhor não é um Deus egoísta e não se deixa escarnecer. Tu nos abençoa não só na nossa área espiritual, mas em todas as áreas da nossa vida. Então estamos aqui nos comprometendo em não desistir desse momento, em te buscar, independente da situação que a gente estiver vivendo, Senhor. Então nos ajuda, nos capacita, nos sustenta, nos fortalece, meu Pai. Espírito Santo, fala conosco. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, pelas pessoas que estão aqui participando dessa live comigo, pelas outras lives, Senhor, que eu tenho certeza que será de aprendizado para nós, Senhor. Continua nos abençoando, que possamos ter um dia abençoado no trabalho, em casa, Senhor, com os nossos cônjuges, nossos filhos, Senhor. Dê-nos direcionamento do Teu Espírito para fazermos o que é da Tua vontade. Assim nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Então, olha, um beijo, um abraço e até quinta-feira que vem, né? Se Deus quiser, permitindo o Senhor, estaremos aqui com a missionária Raquel Lima, baseando a nossa live no Devocional na Prática. Amém? Um grande abraço, um beijo, gente. Tchau!